Como um escritório pode atender startups? Eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O Brasil desponta como um dos mercados mais promissores para o desenvolvimento de startups. Somos uma das principais fábricas de unicórnios do planeta e um levantamento da DataHub revela que em 2020 surgiram mais de 35 mil startups em solo nacional. Em um mercado tão pujante, é inegável que existem inúmeras oportunidades para se prestar serviço jurídico para essas startups. Mas quais são os desafios em atender uma startup? Será que trabalhar com um empreendedor é o mesmo que atuar com um executivo jurídico? Para responder essas e outras perguntas, tenho a honra de receber no Juridicast a Daniele Serafino, sócia, responsável pelas áreas de inovação do Opsi Bloom, Bruno e Van Zoff Advogados. Daniele, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Muito obrigada, o prazer e a honra é minha. Pra gente começar aqui o episódio, atender uma startup é o mesmo que servir uma empresa dita tradicional? Acho que a gente já começa bem aqui com o desafio, né, quando a gente fala de startup. É um prazer, né, falar desse assunto. E vou só fazer aqui uma abertura, tá, Leandro, se você me permite, antes de responder aqui diretamente a tua pergunta. Claro. Porque nessa jornada de atendimento em startup, eu tenho aprendido muito como advogado. Porque a gente acha que a gente, de alguma forma, né, vai ajudar ou vai contribuir, ou a gente tá ali, né, fazendo a prestação de serviço jurídico, e no fim aquela experiência muda a tua vida, a tua visão com relação ao atendimento da tua profissão. Então, assim, eu diria que pessoalmente, e aí falando aqui primeiro no aspecto pessoal, esse atendimento startup, tá nesse ecossistema, me fez ser uma advogada diferente e repensar um pouco a função da nossa profissão. E aí vou explicar depois um pouquinho, fazendo uma conexão com isso, mas já te digo que não é, né, atender uma startup não é a mesma coisa que atender uma empresa tradicional, por muitas questões. Eu acho que pelo momento que aquela empresa está, né, uma empresa startup, ela está no momento de consolidação, mesmo que ela esteja em estágios diferentes, né, de formação, ou às vezes na fase muito da ideação ainda, que é aquela fase que a gente chama quando ainda tem, né, um fundador que ainda está às vezes com recursos próprios, tentando colocar uma ideia de pé, ou até numa fase de scale-up, quando já começa a ter às vezes funcionários e a ideia, né, já está aí no mercado, já está sendo às vezes vendida para clientes, até nas fases onde já recebe os investimentos, né, diversas fases de maturidade, de recebimento de investimentos, mas seja em qualquer uma dessas fases, ela está numa fase geral, né, se a gente pensar em todas as etapas, de validação do seu negócio, de validação do seu mercado, de validação da sua ideia, de aderência dessa ideia, né, nesse mundo tradicional. Então, os requisitos e as necessidades, eles são diferentes, mesmo nessas fases, eles são diferentes, porque muitas vezes o que essa startup precisa nesse começo é de um apoio para viabilizar, né, uma ideia. Então, se você vier com vários documentos de compliance, várias obrigações, né, que a gente como advogado entende que são essenciais para um negócio funcionar, para dar aquela segurança jurídica, muitas vezes não é aquilo que é a necessidade daquele investidor. O que ele simplesmente quer... Fica fora de contexto, né? Fica fora de contexto. Ele simplesmente quer colocar a ideia dele de pé. Ele quer saber a viabilidade financeira, ele quer saber a parte tributária, quanto aquilo vai custar, né, para ele conseguir compor o preço. Então, a gente está falando ali de ideias, às vezes, que precisam de um apoio inicial, baseado em algumas questões jurídicas, que não é esse olhar que a gente tem como advogado, dessa segurança jurídica completa, que requer ali vários documentos. Então, atender uma startup é muito diferente, requer uma flexibilidade de nós advogados, que não é um perfil natural nosso, né? A gente é movido e moldado a olhar riscos, né? A gente aprende na faculdade como advogados, nosso papel é prever riscos, ajudar a superar esses riscos, e quando você atende uma startup, você tem que estar parceiro de negócio, você tem que estar ali companheiro do risco e falar em muitas vezes, vambora, né? Eu sei que pode ser que isso aqui não tá 100% ainda redondo, mas se der problema, eu tô aqui para te ajudar. Então é uma postura muito mais de parceiro de negócio do que você precisa dessa série de documentos para você conseguir operar, senão eu tô te recomendando aqui que você não tem uma boa segurança jurídica. Então ela é muito diferente. E Daniele, em 2021, as startups brasileiras receberam um recorde de investimentos, né? Totalizando 9,4 bilhões de dólares, segundo o levantamento da Distrito. E aí, em 2022, esses recursos começaram a ficar mais escassos, por uma conta de série de fatores, e muitas startups passaram até a demitir. Nesse cenário, Daniele, a gente pode dizer que a lua de mel do mercado com as startups acabou? Eu acho que esse é o grande assunto que está na pauta do momento quando a gente fala de startups, né? Essa
essa questão dessa fuga dos investimentos e desse momento de vacas magras aí, né, de dinheiro na mesa. E as startups, elas precisam desse dinheiro da mesa para sobreviver, né, para conseguir ter as suas operações em continuidade. A gente viu, né, um momento muito específico, principalmente nesse ano, de demissões em massa, né, então semanalmente a gente que acompanha o ecossistema tinha notícias de startups demitindo, às vezes metade dos seus quadros, né, fazendo uma redução às vezes de 50% do seu tamanho. Então foi um momento bastante delicado, mas eu acredito que a lua de mel não terminou, respondendo objetivamente sua pergunta. Eu acho que a gente tinha um pouco esse cenário em 2021, em novembro de 2021, eu fui num evento que eu vou esse ano também, que é o Web Summit, em Lisboa, que é um evento internacional muito propício para esse universo de startups. A gente tem lá uma série de startups, né, uma feira muito grande de startups mundiais, mas principalmente palestras e painelistas muito relevantes para esse mercado de tecnologia e de inovação. E um dos painéis que eu assisti lá, junto com a gestora aqui da área de startups do escritório, já tinha dado um alerta para a gente, né? Era um painel que tinha os 3 maiores bancos de investimento em venture capital do mundo, e nesse painel, em novembro de 2021, eles alertaram sobre esse overfunding e sobre as crazy valuations que aconteciam principalmente em operações de early stage, e mencionaram inclusive operações de early stage de startups brasileiras. Então citaram o Brasil, e isso pra gente deu ali um alerta de que o ano de 2022, esses grandes bancos de investimento já tinham um olhar mais criterioso sobre os seus investimentos, chamando de crazy valuations, né? Então tava mudando o cenário, né? Já estava mudando antes de começar 2022. Isso pra gente, a gente comentou lá, a gente alertou, a gente falou, olha, aí é um indício de que os bancos de investimento vão ter um outro olhar. Mas a gente acredita, né, realmente isso se comprovou, né? Então, primeiro esse ponto, 2022 a gente teve aí uma redução, né, de investimento, alguns índices apontam 40%, 45%, 50%, né, dos investimentos comparado ao mesmo período de 2021. Então, a gente vê realmente números que provam que teve uma diminuição, né, dos investimentos, de dinheiro na mesa para as startups, mas, por outro lado, a gente teve ali outros investidores num dos painéis comentando que dinheiro tem, que o dinheiro, né, ele só está aceitando menos desaforo, ou seja, ele está mais criterioso para o seu investimento, né, olhando ali empresas que não vão rasgar e queimar dinheiro, né, como às vezes eles colocam essa expressão, mas que estão fazendo investimentos, né, sólidos nos seus produtos, nos seus serviços, ou muitas vezes em aquisições que vão gerar valor para a empresa, para o negócio. Então, o que a gente percebe é que o dinheiro continua existindo, mas que o olhar desse investidor para fazer esse investimento está mais criterioso, tanto no perfil de startup, mas principalmente no perfil de quem está nesse comando das startups, os CEOs, de como esse dinheiro está sendo investido, como esse dinheiro está sendo empregado. Então, eu acho que a lua de mel, ela não acabou, mas ela mudou. Essa lua de mel, ela está mais criteriosa. O dinheiro está disponível, mas talvez não para todos e não para tudo. Ou seja, aumenta o desafio do empreendedor, né? Em tornar seu projeto mais atrativo, né? Exatamente. E Daniele, nesse contexto todo das startups, como que surgiu a iniciativa da startup Oba aí no Office Bloom? Olha, foi uma coisa orgânica também, porque a gente aqui no escritório, a gente já atendia algumas startups antes da gente ter a iniciativa da abertura dessa área destacada do escritório, né, que a gente chama de Startup Oba, Oba de Office Bloom Advogados, é a abreviatura aqui do nosso escritório. A gente já fazia algum atendimento de startups porque o nosso escritório é focado em direito digital, tecnologia, então muitas vezes empresas, startups vinham nos procurar pedindo ajuda para a estruturação dos seus negócios, né. Então a gente já conhecia esse ambiente, esse ecossistema, mas ali no atendimento do dia a dia desses clientes, a gente começou a perceber que a necessidade deles era diferenciada em vários aspectos. Era diferente por conta, às vezes, de prazo. Eles tinham, né, uma necessidade de retornos muito rápidos, muito pontuais. Então, muitas vezes era comentado, olha, não vem comparecer, né? Não vem aqui com uma opinião legal sobre a minha operação. Eu preciso aqui de um bate-papo e preciso de uma orientação agora sobre, né, uma operação, a necessidade de timing, a necessidade de entrega, a forma de você entregar esse produto, ela era já diferente, né? Ela já tinha um olhar diferente sobre a forma de entrega e, principalmente, a gente via uma questão de preço sendo colocada na mesa muitas vezes, porque são empresas que, dependendo do estágio, estão ali com seus recursos extremamente limitados, que muitas vezes abrem mão de uma assessoria jurídica por não terem recursos para pagar por elas ou não poderem destinar aqueles recursos, né, para a parte jurídica. Então, a questão preço também era ali um fator relevante. Mas eu vou dizer que o que, né, nos impulsionou a ter uma área destacada e a
a contratar profissionais que já tramitavam nesse ambiente, né, de mercado, de startups, foi porque os clientes de startup, eles querem muito mais um parceiro de negócio do que aquele advogado tradicional. Então a gente precisava entender desse ecossistema, entender das fases, entender das necessidades, né, de investimentos, entender das rodadas de perfil de investimentos em startup, de rodadas de M&A específicas para startup, entender esse ecossistema que é muito colaborativo e que a gente cresceu muito estando dentro desse ecossistema. Então tudo isso fez a gente pensar que a gente precisava de profissionais que rodassem, profissionais, né, advogados, com uma outra cabeça, né, que conhecessem esse meio. Então nossa primeira iniciativa foi procurar 2 gestoras para essa área que já tramitavam no ambiente de startup, inclusive o escritório delas era alocado num co-work, dentro de um co-work colaborativo, que tinham muitas startups, então elas tinham essa vivência, então a gente procurou profissionais destacados e desde então a gente vem atuando dessa forma, né? A nossa equipe, ela é composta por pessoas que fazem parte, que acreditam no ecossistema de startups, que conhecem o ecossistema, que sabem como tramitar dentro deles, que trabalham nesse ambiente colaborativo com os hubs que a gente inclusive está alocado, né, dentro. A gente inclusive, até nesse sentido, né, de depois que surgiu a iniciativa e cada vez mais a gente tem visto muito valor, né, para o escritório, e não é um valor financeiro, né, é um valor de troca, de negócios mesmo, de reciclagem dos nossos profissionais dentro desse ambiente. A gente, inclusive, hoje em dia, a gente atua dentro de um hub, de um ecossistema dentro do Cubo, então a gente é alocado dentro do Cubo, então a nossa operação fica lá dentro, então a gente tem uma cadeira lá dentro, nossos advogados trabalham de lá, não do escritório, né, alguns dias estão no escritório, mas outros dias estão lá dentro do ecossistema para estar próximo, né, do atendimento das startups, dentro desse ecossistema, respirando esse ecossistema diferente, porque isso transforma a maneira com que você vai prestar o seu serviço, a maneira que você faz uma proposta, a maneira que você entrega o seu trabalho. Então a gente já tem uma grande mudança, Leandro, a gente não entrega no Word, é raro a gente entregar, já entrega no PPT, olha só, já entrega numa versão, né, a entrega do trabalho ela já é num outro suporte, né, e de um outro formato, muito objetivo, muito conciso, e muito reunião de alinhamento, e mais um atendimento muitas vezes verbal, do que exatamente construção de documentos, para que ele engavete aquele documento e tenha ali, né, só um documento jurídico para poder fazer vistas a alguma necessidade. Ou seja, é uma mudança de paradigma bem grande no formato de trabalho, né? Muito, muito. E é por isso que eu te falei que ela é transformadora para o escritório como um todo. Porque, apesar de a gente já fazer esse atendimento, que ele era transversal nas nossas áreas de atuação do escritório, então estava ali, mas quando a gente separa para uma iniciativa, e começou desde tudo, tá? A iniciativa do Upsibloom de ter uma área destacada, né, para startups, isso influenciou numa mudança de cor. Então, a nossa cor do nosso escritório é azul, e a cor da nossa área Startup Oba, ela é roxa, né, que representa inovação. Foi todo feito um estudo dessa cor, dessa marca. A gente criou um ambiente físico diferente para o escritório, né, na nossa área de startup. Tem uma arquibancada, né, então, assim, é um ambiente separado, diferente, né, do restante, que tem mais mesas ali. A gente tem um ambiente mais descontraído, mais de bate-papo, como eu te falei, porque às vezes a entrega desse trabalho e desse ambiente exige, né, uma informalidade, é um jeito diferente de atender. A gente passou a estar dentro de um hub de inovação, né, como eu mencionei, que é o Cubo. A gente passou a entregar os trabalhos num PPT, numa linguagem que está mais alinhada com a linguagem que, né, os founders ou quem trabalha em startup entende. A gente passou a frequentar eventos de inovação, a gente já frequentava muitos eventos, mas passamos a frequentar eventos ligados ao ecossistema de startup, que muitas vezes não tem um palestrante jurídico, não tem nada de advogado, ninguém vai falar sobre um tema, discorrer sobre uma lei, mas ali estão discorrendo sobre negócio, sobre dificuldades, sobre diversidade, sobre falta de investimentos, sobre questões que são ligadas ao ecossistema, e isso pra gente é material, é insumo pra gente repensar o tempo todo a nossa atuação e poder contribuir de uma forma mais efetiva e não ser só uma carinha de que eu tenho ali uma área de startup, que ela é uma área destacada, mas aquilo não ser real e aquilo realmente não fazer parte desse ecossistema. E a gente percebe que esse ecossistema percebe quando é fake e quando é real, porque quando é só tô dizendo o nome que eu atendo startup, mas eu realmente não tô inserido nesse ecossistema, eles percebem a diferença na prestação de serviço. E Daniele, existe algum critério para um cliente ser atendido pelo Startup Oba? A gente não tem, assim, algum critério impeditivo, mas a gente tem um olhar para empresas que têm uma base tecnológica, né, então, e que tem, às vezes, modelos escaláveis e repetitivos, então a gente procura entender o DNA dessa empresa, né, se ela, às vezes, é uma pequena empresa ou se ela realmente tem ali um DNA de startup por ter um negócio ligado à tecnologia. A gente, às vezes, tem alguns parâmetros objetivos que se aproximam muito dos critérios, né, do marco legal das startups, mas, obviamente, com uma certa flexibilidade. A gente atende empresas de todos os portes, desde o porte inicial, quando ainda está na ideia, apenas numa ideia, né, apenas numa
concepção de uma ideia e às vezes o founder vem para querer validar essa ideia, para saber se aquela ideia para de pé, se o negócio é viável, se ele vai ter algum impacto, né, de alguma forma regulatório que vai impedir aquela atividade de funcionar, ou até quando a empresa está realmente recebendo, né, rodadas de investimento de fundos, de bancos de investimento, que requer ali uma operação de M&A. Então a gente não tem um critério por faixa de estágio da startup, mas a gente tem às vezes critérios de entender se aquilo faz parte realmente de iniciativas de startup dentro desse ecossistema. Ok, Daniela, vocês fizeram toda uma adaptação para trabalhar com as startups, né? Mas agora uma outra pergunta. Quais são os desafios em se trabalhar com uma startup? Imagino que existem bastante, não? Muitos. Existem muitos também. É um repensar constante de reflexão, de aderência, né? Porque eu acho que no nosso DNA como advogados, a gente não veio preparado de fábrica para esse olhar. Então é o tempo todo realmente um repensar se a gente, né, tá adequado em todos os aspectos, né? Se a gente está adequado na forma de entrega, se a gente está adequado em ser objetivo, né, e responder objetivamente as questões que nossos clientes nos pedem. É um desafio de preço, porque muitas vezes exige, né, uma flexibilidade, às vezes exige um parcelamento, né, às vezes exige uma acomodação dentro de um determinado budget. Então muitas vezes é muito comum a startup vir e falar, olha, eu não tenho como gastar muito com jurídico, né? Às vezes olhando aqui meu orçamento, eu tenho esse valor aqui para gastar com jurídico e eu tenho essas e essas e essas necessidades, né? E a gente vai ser flexível e entender esse momento, entender que tem realmente uma limitação e poder flexibilizar isso. Então, né, vamos ter aí uma parcela fixa mensal e conte conosco nessa sua jornada. Exige também a gente refletir sobre fazer investimentos mesmo também, né, nessa etapa. Olha, ela não tem recursos para pagar, mas a gente acredita no teu negócio e vamos estar junto. E lá na frente, quando você crescer, a gente tem ali, né, uma parte, né, de um equity para remunerar as nossas, né, o nosso trabalho, o nosso apoio. Então, exige uma flexibilidade grande, exige também uma adaptação de linguagem. A gente percebe que tem que tirar o juridiquês, né, e a gente tem que tramitar melhor com uma linguagem simples, tramitar em linguagens de negócios, né, que são não são só buzzwords, né, para o mundo de startup, mas são realmente uma linguagem própria. Então, envolve isso também. E também é um desafio da atuação mesmo do core da operação, porque muitas dessas atividades ou dos produtos, dos serviços que eles se propõem, às vezes não estão nem regulados, né, são realmente inovações e que a gente não tem ali, né, uma base legal para dar respaldo para aquela atividade, porque muitas vezes a lei só vai surgir anos depois que aquela ideia surgiu. Então é sempre você estar correndo em desfavor, né, do aspecto legislativo. E é você conseguir dar esse apoio e dar, né, uma segurança, indicar caminhos, acho que principalmente, mesmo que você não tenha ali uma base regulatória. Então exige também da gente uma flexibilidade em termos de avaliação de riscos e também essa questão, né, de se adequar aos budgets. Eu diria que são os nossos principais desafios aqui em trabalhar com startups. E você comentou de uma possibilidade de equity. Nesse sentido, vocês promovem algum tipo de investimento nas startups que vocês atendem? Olha, atualmente a gente está em análise de um programa mais estruturado com relação a isso, né, no sentido de ter realmente ali um perfil de atendimento que faça, né, um pro bono, né, um investimento de trabalho, de horas em alguns negócios e uma remuneração realmente diluída no futuro. Mas a gente atualmente tem muitas vezes um trabalho, às vezes de mentoria, de apoio, de reuniões que muitas vezes não são remuneradas para uma troca mesmo de ideias, antes realmente daquilo, né, virar um negócio. Então a gente tem algumas formas diferentes de trabalho, tem pacotes, né, também diferentes de trabalho, que às vezes envolvem uma assessoria mais básica, às vezes uma assessoria, né, mais completa, quando ela precisa realmente, né, ir para o nível. A gente teve um caso essa semana que eu acho que foi muito interessante. A gente encontrou uma startup, um cliente nosso que a gente ajudou desde o começo, e o negócio está crescendo, e ela começou a estar numa hora de fazer negócios com empresas maiores, mais estruturadas, que começaram a exigir dessa startup uma série de documentos de compliance para conseguir passar ali, né, nos crivos de aprovação de área de compras, né, de área de negócio. E a gente trabalha muito com a ponta de lá, né, também, com empresas grandes, estruturadas, multinacionais, que querem trabalhar com inovação aberta, né, com Open Innovation, Sim. Querem se conectar com startups e também não sabem como, porque elas têm uma área de compras baseada num fluxo de prazos de pagamento, de quererem às vezes testar, fazer uma POC de um determinado produto e não quererem remunerar por aquilo. E o que para uma grande empresa deveria ser o investimento da startup, para a startup pode significar sua sobrevida, ela se dedicar a um projeto, fazer uma POC para uma grande empresa sem ser remunerada, aquilo para ela ter um impacto financeiro, de negócio, de tempo, muito significativo, que uma empresa às vezes grande não tem essa visão. Então a gente também atua na ponta de lá com esses nossos clientes, grandes empresas estruturadas,
estruturadas, mas que querem se aproximar do ecossistema e muitas vezes não sabem como e precisam criar canais específicos de negociação com essas startups. E aí, a gente tentando unir essas pontas, e no caso concreto, né, do nosso cliente, que está numa fase que precisa fazer um monte de documentos para passar num compliance de grandes clientes, é ajudar nesses dois lados, ajudar essa grande empresa a entender que uma empresa como startup, ela não vai ter ali, né, uma governança extremamente estruturada e tem 20 documentos para responder a todas as política de home office, política de corrupção, política isso, porque ela estava focada no seu produto. E também a startup de, bom, diante de tudo isso que estão te pedindo, o que realmente é relevante na fase que você está, que precisamos realmente começar a construir esse tipo de documento e já pensar nisso, né? Então, é um pouco esse olhar aí para as duas pontas e tentar ajudar um pouco a aproximar esses dois universos. E quais são os desafios, Daniele, em aproximar essas duas pontas, né? Porque afinal o Opsi Bloom é um escritório grande que atende empresas também tradicionais, né? Então, como transitar entre um cliente que tem uma série de regras e compliance muito bem estruturados com uma startup que está nascendo, né? Eu acho que isso é um privilégio que a gente tem no escritório de poder atuar nessas duas pontas, é também entender essas duas pontas, né? Isso traz pra gente uma empatia, né? Pelos dois lados, né? Pelo lado de uma empresa grande que às vezes é um gigante, um transatlântico para inovar e que sabe que a inovação às vezes vai vir de fora, vai vir de uma conexão, né? De um programa de aceleração de startups que estejam ligados ao seu negócio e que precisa se conectar com esse ambiente, mas muitas vezes a sua estrutura interna e mesmo às vezes os jurídicos internos dessas empresas não sabem muito como fazer, né? Não sabem como criar documentos de parcerias, não sabem como criar programas de inovação, de aceleração, não sabem às vezes dar mentoria para essas startups que eles se conectam e eles são desse apoio. E aí o nosso conhecimento desse ecossistema ajuda muito e agrega muito nessas empresas grandes no sentido de tentar aproximar, de tentar às vezes, levar, olha, esse é o contrato de parceria, se você quer aproximar startups, não dá para ter esse tipo de regra. Esse tipo de regra não funciona dentro desse ecossistema, não funciona. Essa startup vai desistir de fazer negócio com você, porque ela não tem fôlego, né, para esperar aí um prazo de pagamento de 120 dias, 180 dias, né, para receber por um serviço. A gente precisa criar aqui canais específicos. Então, acho que isso traz inputs relevantes para essas grandes empresas, por a gente estar ali conectado diretamente, né, dentro do ecossistema de startup e entender as suas dores e necessidades. E também, por outro lado, ajuda muitas vezes as startups. Quantas vezes a gente já atuou ali com parceiros de negócio? Tem uma startup com uma ideia incrível e fala, nossa, essa sua ideia, ela tem tudo a ver com aquele meu cliente, que eu conheço a necessidade dele, o que ele está buscando, ele é da área da saúde, está procurando se conectar com startups que tenham ideias relevantes nessa área. Vou te apresentar a pessoa X, Y, Z e a gente ajudar como um negócio mesmo, né? Como fazer indicação. Então, é ser ponte, né? É realmente ter uma atuação, que eu falei, isso foge muito da atuação do advogado, de você só construir documentos para a segurança jurídica, né? Você tá engajado com a missão, né, de realmente fomentar o ecossistema de inovação, fomentar empreendedorismo, fomentar iniciativas colaborativas, aproximar partes, né, e entendendo as dores de cada lado. Então, eu acho que é um privilégio a gente ter um olhar dos dois lados, porque eu acho que isso traz insights diferenciados para essa atuação. E, Daniele, para um empreendedor que nos ouve agora, quais são as principais questões jurídicas que ele deve se preocupar desde o início do seu negócio? As questões principais que a gente observa aqui na nossa experiência, né, quando uma startup surge, ela está focada em três pilares ali, que a gente vê que são muito ligados ao core da operação. Uma é a questão de dados, porque a maioria desses negócios tecnológicos envolvem, né, dados, ou coleta de dados, ou conhecimento de dados, e a gente percebe que tem ali, né, um privacy by design, né, que é você desenvolver uma tecnologia, um produto já considerando, né, as questões das regras, né, de proteção de dados e privacidade, que aqui no Brasil a gente tem a LGPD. Então, essa preocupação é uma exigência, às vezes, do negócio, e muitas vezes esse empreendedor não sabe como conciliar, ele acha que essas regras elas vão impedir o negócio dele. Então, um olhar, né, de um advogado especializado em proteção de dados, ele às vezes ajuda na construção desse negócio, né, pensando nesse privacy by design junto com esse empreendedor. Um outro aspecto que a gente vê é toda essa questão desses bens intangíveis, essa questão de marcas, né? Quantos casos a gente vê que às vezes o empreendedor ele não se preocupa em registrar sua marca ou registrar, né, o seu, né, o software, propriedade intelectual do software, e que às vezes é o core da operação dele, tudo que ele tem é um software, né, e todo o trabalho de desenvolvimento desse software, e ele não pensou nas questões jurídicas relevantes, muitas vezes não registrou, e aí lá na frente dá um problema na hora que vai receber o investimento, ou lá na frente não está registrado, ou lá na frente tem um problema com o desenvolvedor que desenvolveu aquela solução para ele. Então são questões relevantes jurídicas que têm que ser olhadas, né, estão aí nessa esfera da propriedade intelectual. Uma questão tributária, isso é muito, muito relevante, porque ele precisa entender, né, tem um planejamento fiscal da atividade dele,
dele, o fluxo de receitas, essas receitas elas são compartilhadas, né? Eu vou ter ali um gateway de pagamento, o que eu vou estar acoplado ali, como é que eu vou pagar esses impostos, com essa carga tributária, meu negócio para em pé, como é que eu vou precificar, né, o meu produto se eu não sei a minha carga tributária, e a gente está aqui num universo completamente complexo tributário no Brasil, e que muitas vezes não é olhado pela startup, e lá na frente isso representa uma contingência ou um risco, inclusive na hora de uma due diligence do investimento, né, o investidor olha aquilo como aquela operação tendo um risco fiscal e aquilo pode impactar no investimento. Então eu acho que esses 3 pontos, eu acho que são pontos bem básicos e fundamentais para o empreendedor se preocupar na hora de estar estruturando o seu negócio. E Daniele, já que a gente está falando de startups, como que você visualiza o cenário das legal e law techs? O como elas estão desenvolvidas em relação às outras startups? Acho que a sua pergunta é super interessante, porque aí a gente une esses 2 universos, né? A gente fala aqui de startups e dos desafios, e quando a gente fala de legal techs e law techs, aí a gente tem um desafio, no meu entendimento, adicional, porque a gente está pensando em empresas que estão, né, se propondo a resolver dores desse universo jurídico, e a gente entende bem das dores do universo jurídico, porque muitas vezes esse ambiente jurídico ainda não está muito aberto à inovação, né? Começou a entender agora, eu acho que muito recentemente, que a tecnologia vai fazer parte da prestação do serviço jurídico, que o advogado precisa estar aberto e entender um pouco de tecnologia e agregar a tecnologia na execução dos seus serviços para, né, otimizar, para poder focar em tarefas, né, que sejam mais principais e não tão acessórias. A gente tinha um contato com tecnologia no universo jurídico muito subsidiário, né, eu diria assim, de às vezes software de acompanhamento de processos ou de um back-office, mas não para o core da operação jurídica, né, não para a atividade de execução do advogado. Então o universo jurídico começa ainda a se abrir para tudo isso. Eu acho que tudo isso é muito novo, né, fora do Brasil a gente já tem um mercado um pouco mais desenvolvido, que já recebe grandes investimentos, né, em law techs e legal techs, e também um entendimento de adoção dessas tecnologias por parte dos escritórios e dos departamentos jurídicos, mas aqui no Brasil eu entendo que é um mercado bastante desafiador ainda para as legal techs e para as law techs, porque eles ainda estão nessa fase ainda de conscientização desse mercado, né, que é esse mercado de escritórios e departamentos jurídicos precisam entender que a tecnologia veio para ficar no mundo jurídico e que ela está ali para agregar valor ao nosso trabalho e não para tirar valor desse trabalho, e de separar investimento de recursos mesmo do escritório, dos departamentos, para investir em soluções promovidas por law techs e legal techs. Então eu entendo que o cenário deles é ainda mais desafiador, porque o mercado que eles estão se propondo a ajudar ainda é um mercado em formação, em transformação, em conscientização da importância da tecnologia e da inovação dentro do mercado jurídico. Então eu entendo que assim exige uma resiliência, eu acho que muito maior desse empreendedor, não só pelas dificuldades do mercado de startups de modo geral, de investimentos, né, e de tudo que a gente já colocou aqui, está na mesa para todos, mas eu acho que eles têm ainda algo adicional, que é a conscientização dos seus consumidores, né, dos consumidores dos seus produtos, dos seus serviços. E isso sim, na minha opinião, é o mais desafiador para eles. E Daniele, para a gente fechar o nosso episódio, o que você acha que os investidores procuram hoje em uma startup antes deles investirem? Eu acho que eles procuram, assim, aderência de negócios ligado às grandes questões, né, atuais, né, de necessidade do momento. Então a gente vê, né, às vezes eles têm essa preocupação com esse conceito, né, com o tipo de produto e serviço que essa startup está oferecendo, se ele está ligado às macros questões mundiais, né, que a gente vê aí questões de ESG, questões às vezes de diversidade ou questões de escalabilidade que seja sustentável, né? A gente até tem um conceito que é muito interessante, né? Que fala desse life-centric, que é você ter produtos e serviços, né, que estejam centrados não só em gerar uma boa experiência para os seus usuários, para os seus consumidores, mas que estejam centrados em modelos de negócios sustentáveis, né, que resolvam problemas reais das pessoas. E isso, eu acho que é isso que eles buscam, né? Os investidores, acho que o olhar deles está muito para esse lado mais conceitual dos produtos, dos serviços que eles estão, né, desenvolvendo. Eu acho que até tem uma fala de uma entrevista que eu li recentemente, que um grande venture capital, ele falou, né, que esse capital de risco ele está disponível, né, nos fundos, como a gente já tinha até comentado, mas eles estão mais exigentes em buscar algo que se conecte com essas macro necessidades mundiais para investirem, né, para que isso tenha um propósito. A gente vê de novo aqui, né, a gente vê algo que volta a valores, a propósito, e não só
às vezes um propósito financeiro, mas um propósito mesmo de people, de profit. A gente, né, até nesses eventos de inovação, a gente vê esses 3 P's muito sendo falados pelos grandes investidores, né? Uma busca por empresas com propósitos aderentes às necessidades atuais mundiais. Muito bom, Daniele. Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente sua contribuição aqui no Juridicast e deixo meu convite para você e mais pessoas do Office Bloom para participarem mais vezes do nosso programa. Muito obrigada, Leandro. Obrigada pela oportunidade de a gente dividir um pouquinho Imagina. aqui a nossa experiência e construir juntos, né, um olhar diferente aí do nosso jurídico que o seu programa nos promove. Já tinha te falado quando recebi o seu convite que eu sou fã do programa. Obrigado. Ouço todos e ele sempre contribui muito aqui para minha formação como profissional. Então, muito obrigada pela sua iniciativa. Eu que agradeço. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.